O site de notícias da Rádio Cultura, culturanews.net. Acesse e siga nas redes sociais. Voltamos a apresentar Culturando, com Cési Maciel. Culturando Entrevista. A boa informação no seu rádio. Muito bem, 10 horas e 20 minutos agora é a hora do nosso bate-papo e a gente começa a transmissão ao vivo lá pelo Facebook também. É só você acessar a gente, Facebook da Rádio Cultura. O bate-papo hoje vai ser incrível, um assunto muito importante e eu quero que você esteja lá com a gente. Olha só, o nosso mês de março, a gente levanta as bandeiras aqui, a gente sempre fala delas. O mês de março é o mês mundial de conscientização sobre a endometriose, a campanha do Março Amarelo. E ela alerta para uma doença que afeta 176 milhões de mulheres em todo o mundo. E aqui no Brasil, 6 milhões e 500 mil mulheres, um número assustador. Para a gente tratar, então, da endometriose. E, aliás, se você tem dúvida, erga o volume do rádio, assista aí pelo Facebook. E se você tem alguém que sabe que tem dúvida também, é só você indicar agora ou depois compartilhar. Se você não pode compartilhar agora, compartilha depois. Siga a Rádio Cultura lá também, que você sempre terá informação. Eu recebo aqui com um grande prazer aqui as meninas, a Andressa Cristiane Sansana, que é diretora do Departamento de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, que já esteve aqui conosco antes. Bom dia, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Ceci. Obrigada pelo convite novamente de estar aqui. É isso. E também para falar sobre esse assunto, a ginecologista e obstetra, doutora Elissa Pereira Dias. Bom dia, doutora Elissa. Seja muito bem-vinda aqui ao Culturando. Bom dia, Cési. Obrigado pelo convite. Muito feliz de falar desse assunto, que é um tema diário na vida da gente, né? Com mulheres que a gente conversa, com pacientes no consultório, e é um problema de saúde pública também. Então é importantíssimo abordar isso. Doutora, eu trago esse assunto aqui porque eu sendo mulher, claro, eu me olho sendo uma mulher que procuro informação, que trago especialistas sempre aqui, que vou ao médico. Eu não deixo a minha saúde para depois, eu sempre busco, mas eu acabo que para muita coisa do nosso corpo, eu sei que eu sou ignorante, eu não entendo disso. E na saúde da mulher, nós somos muito delicadas em muita coisa, né? Nós temos os homens também, mas hoje a gente vai falar das mulheres, nós temos um corpo que pode nos trair em sintomas, que pode nos enganar, que pode dizer, mas tá tudo bem. Somos mesmo confusas quando se trata do nosso corpo, doutora? Sim, a gente tem várias queixas que podem, né, simular uma ou outra doença. E algumas queixas que são muito clássicas de cada doença, né? Mas por você ter os órgãos pélvicos ali muito próximos, bexiga, intestino, às vezes, né, útero, ovário. Então, um sintoma pode confundir com o outro. Então, por isso que é sempre importante a avaliação médica, né? Não, e a mulher, quando sente a coliquinha, ela fala assim, é cólica. E cólica pra gente, a gente trata com normalidade, não é bem isso. Mas a gente pode falar disso num outro momento. O que é a endometriose? Certo, então a endometriose é assim, vamos pensar que a gente tem o útero ali na mulher e a gente tem o tecido endometrial, que é o que reveste o útero ali por dentro, que é o que todo mês, eu explico sempre para as pacientes, é o que todo mês cresce no ciclo menstrual e descama no período menstrual. Isso é o endométrio, aquele tecido endometrial. A endometriose é quando a gente tem presença desse tecido endometrial em locais fora da cavidade uterina. Então, pode ter em focos na bexiga, pode ter no intestino, pode ter nas trompas, no ovário, no abdômen ali espalhado. Então, vamos pensar que o que acontece? Na mulher com endometriose, esse tecido endometrial que está em locais que ele não deveria estar, ela vai apresentar um sangramento em locais que não deveria apresentar. Então, por isso, a causa da dor muito frequente, né? É como se ele vai invadindo outros lugares que não pertencem, ele vai aumentando. Uhum. Com esse aumento, antes da gente falar dos sintomas e tratamento e tudo mais, com esse aumento, ele pode prejudicar outros órgãos? Pode. Então a gente vê muita paciente com acometimento intestinal, que às vezes chega a perder parte do intestino por causa da endometriose. Acometimento da bexiga, né, das trompas, que também pode levar à infertilidade, a gente vai falar mais pra frente. Então, pode sim afetar outros órgãos. Por que acontece isso? Tem como a gente explicar? A gente tem várias teorias sobre isso, né? E a gente fala em medicina, quando a gente tem muitas teorias, é porque a gente não tem certeza do que exatamente causa.
Então, existem várias teorias falando sobre isso. Algumas falam que pode ter uma menstruação retrógrada que volta em direção às trompas e que por isso que possam acontecer os implantes das células ali da endometriose. Tem causa genética envolvida, né? Às vezes tem algum tipo de transformação celular que a gente não consegue entender exatamente por que pode acontecer e transformar em células do tecido endometrial, né? Então tem várias causas, mesmo procedimento cirúrgico prévio, tudo isso pode aumentar esse risco, né? Mas a gente não tem uma causa específica. Idade pode ser. Mas a idade a gente pode ter em várias, né, em várias idades. A endometriose, ela acontece em várias idades? Acontece em várias idades. Ela né? não tem relação com a menopausa, por exemplo? Não, a gente, na verdade, a endometriose, ela é uma doença que a mulher tem enquanto ela está na idade reprodutiva, né? Enquanto ela tem ciclos menstruais ali, né? Que é a fase que esse endométrio está ativo. Depois da menopausa, ele tende a ficar mais quieto, digamos assim. Nós falamos aqui num número de mais de 6 milhões de mulheres que têm isso no Brasil. É um número grande. Porque é comum, então? Sim, é muito comum. E o que a gente vê que é muito subdiagnosticada, né? Então, tem muita mulher que nem sabe que tem, né? Então, esse é o grande problema. Esse número aí é um número a partir do momento que você tem o diagnóstico, mas a gente fica pensando quantas pacientes tem e nem sabem que tem, né? Doutora Elissa, é uma doença que é silenciosa, como, por exemplo, um câncer que a gente já falou do colo do útero, câncer de mama, que ele não é tão visível, que o sintoma só vai aparecer muito tardio. A endometriose, ela é silenciosa ou ela é fácil de ser reconhecida por meio de sintomas já no início? Tá, então assim, a endometriose, ela existe em vários espectros clínicos que a gente fala, né? Tem aquela endometriose que é aquele quadro clássico, que quando a paciente menstrua, ela tem um sangramento aumentado, ela tem muita cólica, muita dor, às vezes a própria dor na relação, né? Às vezes é uma dor pélvica que dura o mês inteiro, mas que tem uma piora importante no período menstrual. Então, quando ela vem com esses sintomas bem característicos, é mais fácil de chamar o diagnóstico. Mas existem muitos casos que a paciente pode ter lesão de endometriose e pode até estar assintomática, né? Então, esses casos que são mais difíceis de diagnosticar porque a paciente acaba não procurando. A gente vê muita paciente que acaba descobrindo a endometriose quando está tentando engravidar e não consegue. E aí a gente começa a investigar e vai ver e tem endometriose atrapalhando essa questão da fertilidade. No caso disso é porque quer ter um objetivo e aí a investigação acontece. A gente precisa sempre dar uma olhada geral como estamos, não é, doutora Elissa? A gente falou, claro, quando a gente chega em Outubro Rosa, em março, que é o mês da mulher, a doutora Andressa já esteve aqui para falar sobre isso, sobre cuidados da saúde da mulher, mas nesses momentos muita gente passa batido, porque, não sinto nada, para que eu vou fazer algum tipo de exame? Mas no caso das mulheres, somos muito complexas, a gente precisa de exame geral, né? Sim, a gente precisa do exame, né? Então a gente fala, o ideal é fazer uma rotina, mesmo estando assintomática, uma vez por ano para avaliação, né? Porque aí a gente vai ter essa conversa, vai perguntar de sintoma. Às vezes a gente tem uma paciente que não está nem efetivamente tentando engravidar, mas a gente pergunta se usa algum método contraceptivo, ela fala, não, faz 7 anos que eu não uso nada e não engravido. Então a gente já pensa que pode ter alguma coisa, né? Porque não é normal. Então, por isso que é importante a consulta de rotina, né? Para essa avaliação, na consulta vai ter anamnese, uma conversa para saber sobre queixas, sintomas, que às vezes a paciente acha que é normal e não é, né? A gente vê que muitos médicos, infelizmente, às vezes consideram a cólica como normal. Claro, um pouco de cólica pode ter, nem sempre vai ser endometriose, né? Isso também é bom esclarecer, porque todo mundo acha que tem endometriose. Mas aquela cólica incapacitante, que às vezes a paciente perde a aula, né? As adolescentes não querem ir para a escola. Aliás, mais adolescente, né? Nós todas aqui mulheres, e acho que o nosso ouvinte também pode lembrar que quando eu era jovenzinha, né? Eu tinha cólica destruidora. Isso é mais comum. Isso. Então a gente sabe que assim, nos extremos da vida reprodutiva, né, tanto na adolescência quanto perto ali da menopausa, a paciente pode ter um pouco mais de alteração de ciclo e com isso um pouco mais de cólica também, né? Então por isso que é importante a gente diferenciar, não, essa cólica é só normal da adolescência ou realmente pode ter uma endometriose associada. E é bacana a gente fazer esse alerta também para o início da menstruação, que seja essa adolescente. É claro que alguns exames que são mais evasivos, talvez não sejam feitos, né, nessa adolescente, mas é bacana quando o início da menstruação
o início da vida menstrual, que a mãe, que os pais levem essa adolescente já para fazer um exame geral? Com certeza. A gente fala assim que até o ideal, antes a gente orientava depois de ter a primeira menstruação, né? Que Antes, é a menarca, agora. que a gente chama. Sim. Agora o ideal é que as meninas ali em torno de 10, 11 anos, a mãe já leve para uma avaliação. Até para ver se o desenvolvimento da puberdade está dentro do normal. Se tá tudo certo nas etapas normais, né? Porque às vezes elas chegam, por exemplo, num caso de puberdade precoce, acaba levando a paciente depois que já menstruou. Aí você já perdeu o tempo que você teria para agir, né? Então, por isso que é importante levar. Eu falo que as meninas, assim, eu gosto muito de atender adolescente, e eu falo que o que acontece? A menina adolescente, ela tá sem médico, porque dificilmente a mãe leva no pediatra, né? E ela, se ela não tem nenhum outro problema de saúde... É uma idade ali perdida, né? E se ela não tem nenhum problema de saúde, ela acaba não indo com nenhum outro médico. Sim. Então eu falo que o ginecologista tem que avaliar, né, a menina nessa fase da puberdade. É bacana ter essa conversa de confiança também, de orientação, né? De orientação sexual, muitas vezes, que às vezes os pais ficam inibidos e é natural. Às vezes é uma conversa um pouco complicada e tal, mas ela precisa ser feita. Ela precisa ser orientada, e a ginecologista, o ginecologista tem esse papel também, não tem? Porque aí, assim, a menina indo com 10, 11 anos, ela já vai criando uma relação de confiança, né, com o ginecologista. A hora que ela tiver mais queixas, ela já sabe, né, quem procurar. A hora que ela começa a pensar na primeira relação, ela já ter aquele vínculo, porque nem sempre ela precisa ir acompanhada da mãe, né? A adolescente, ela tem direito à anticoncepção e procurar. Então, isso é bem importante, né? A mãe já levar antes para já criar esse vínculo e ela já ter essa orientação. Você entender um pouquinho, né, sobre tudo isso. A gente vai para um intervalo bem rapidinho agora, gente. Eu tô aqui com a Andressa e com a doutora Elissa. A gente tá falando de endometriose. Estamos no Março Amarelo. Você pode acompanhar. Nós já vamos falar mais sobre outros sintomas, tratamento, o que pode acontecer se não se cuidar, como o município, a Secretaria de Saúde, a Clínica da Mulher pode orientar, você pode tratar aqui. Então a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas é rápido mesmo, tem 1 minuto e meio e a gente volta já já e a gente está na rede social também. Você está ouvindo Culturando com Cési Maciel. Torcedor guerreiro, a sua presença é fundamental no Joaquinzão. E mais fundamental ainda é você jogar junto com o CAD. Seja sócio torcedor, fortaleça nosso time e garanta ingressos e benefícios exclusivos. Com parcelas mensais a partir de R$35, você faz parte dessa história. Consulte, jogue junto. Mais detalhes em nosso site cadfutsal.com.br ou pelo WhatsApp 42-98403-2340. Vamos juntos! Somos o CAD! Na Cidade dos Lagos, estamos desenvolvendo escolas e universidades que formam líderes para o futuro. Estamos formando um polo de desenvolvimento, com universidade e escolas internacionais, parque tecnológico com muitas possibilidades voltadas à inovação e tecnologia. Viver no bairro Cidade dos Lagos é ter a oportunidade de evoluir e se preparar para um futuro brilhante. Aqui a educação é nosso pilar de desenvolvimento. Nos últimos tempos, o rádio, além de não perder espaço, ganhou relevância e se tornou um referencial para quem busca a verdade dos fatos. Essa credibilidade o ouvinte encontra na Cultura FM, pois aqui o que você ouve tem credibilidade. Rádio Cultura FM. Voltamos a apresentar Culturando com Cési Maciel. Com a Cési Maciel e com as convidadas de hoje, o assunto é endometriose. Assunto, claro, para mulher, mas eu vou dizer uma coisa, é para mulher, mas o homem é importante também ficar ligado para entender o que acontece com as mulheres, porque muitos homens falam, esse assunto de mulher, e acaba que não compreende, às vezes, a sua parceira, não entende, né, e reclama ainda, isso acontece, mas eu não vou ficar falando sobre isso, não, que é um assunto que aí é complicado, mas é importante os homens entenderem também, né, como ficam as mulheres. Bom, você falou de que não temos ainda a exata causa disso, né, vários estudos, enfim, também temos alguns sintomas ou não. Mas a partir do momento que se faz, que tipo de exame que detecta e que pode ser
diagnosticado realmente que é a endometriose, doutora? Tá, então, Cécia, é bem importante a gente falar sobre isso, porque assim, o melhor para diagnosticar a endometriose é uma consulta muito bem feita. Então, o histórico da paciente sobre essas queixas de dor, que a gente vai classificar esses sintomas, e o exame físico, tá? Então, no exame ginecológico tem várias características já que a gente suspeita da paciente ter endometriose, né? Relacionado aos exames, a gente tem alguns exames de imagem que ajudam muito a gente no diagnóstico, que seria uma ecografia transvaginal, né? Aquela normal, que todo mundo, né, já sabe, alguém, né, já conhece alguém que fez. Mas a endometriose, ela pode passar despercebida no ultrassom transvaginal. Então, tem paciente que não aparece no ultrassom transvaginal. Aí a gente tem alguns exames até mais aprofundados, como a ecografia transvaginal com preparo intestinal, né? Que a paciente vai tomar uns laxantes para conseguir esvaziar o intestino, para poder avaliar melhor na imagem da ecografia. Ela é uma ecografia transvaginal igual, só que ela é um pouco mais demorada do que a transvaginal normal e tem o preparo, né? E até ressonância magnética para pelve. Mas a gente fala que, assim, nem todas as pacientes precisam fazer esse exame, né? E tem paciente que faz o exame e mesmo assim não aparece. Então, aquele quadro clínico muito sugestivo de endometriose, a gente vai tratar como sendo endometriose. É isso que a gente não pode perder. Não pode ficar esperando o exame, né? Que às vezes acaba demorando um pouco e tudo. Ou às vezes a paciente, né, tem uma dificuldade de acesso e tudo. Se a gente suspeitou de endometriose, a gente já vai pensar no tratamento de endometriose. Então a gente considera uma doença que o diagnóstico é basicamente clínico. Tá? É clínico, porque olha só, veja, gente, até com as imagens, a endometriose eu vou dizer assim, é um bichinho que gosta de se esconder e prejudicando todos os outros órgãos, então, sim, né? Alguns. Sim. O intestino que você falou, bexiga, né, ovários, tudo que tá ovário, trompas. tudo que tá ali. Quando se tem, a gente já vai falar assim do tratamento, mas quando se é diagnosticado, doutora, muito avançado, quer dizer, claro que avançando a dor também, não é possível que não, ou outros problemas com os outros órgãos, mas muito avançado, que consequência pode levar esse diagnóstico tardio? Então, esse diagnóstico tardio, né, além da dor crônica da paciente, que é muito incapacitante, né? A gente pensa, é só dor, mas não é só dor, né? A paciente deixa de trabalhar, deixa de fazer um monte de coisa, deixa de ter relação sexual, às vezes, porque a dor atrapalha durante a relação. Então, essa incapacidade, né, é importante. Pode avançar nesses órgãos, às vezes o paciente perder um pedaço do intestino, como eu tinha falado antes. E uma sequela muito importante é a questão da infertilidade, né? Que pode danificar. Então, por isso é importante o diagnóstico precoce e o tratamento. Interfere no ciclo menstrual? Altera? Sim, pode ter alteração do ciclo, né? Então, o paciente pode ter um aumento de fluxo ali e tudo, mas a principal característica é a dor, né? Dor que piora no período menstrual. Alteração de hábito intestinal, a gente vê nas pacientes que têm acometimento intestinal, então a gente vê que aquela paciente que pode ter períodos de diarreia, períodos de constipação, intestino muito preso no período da menstruação, paciente que às vezes sente dor para evacuar no período menstrual e às vezes relata até sangramento nas fezes no período menstrual. A gente tem que ficar muito atento. Às vezes, alteração urinária, aquela paciente tem impressão de ter uma infecção urinária sempre no período menstrual. Pode ter célula do endométrio ali que está irritando a bexiga, uretra, que pode estar sendo causada pela endometriose. Então vamos pro tratamento, doutora. Como é que a gente trata? Eu já não tô gostando, peguei ranço da endometriose. É do endométrio, né? Endométrio que a gente chama. Já peguei ranço desse negócio aí, ó. Não, mas o endométrio é importantíssimo, não, o endométrio, né? Ele só tem que estar no lugar dele. Ele tem que estar no lugar dele. É o avanço aí, o prejudicial que não é bacana. Como é que a gente trata isso? Tá. Então, basicamente, o tratamento a gente vai dividir de acordo com as queixas da paciente e se ela tem desejo de gravidez ou não, né? Porque muda muito pra gente. A gente pega uma paciente que não tem no momento desejo de engravidar, né? O que a gente vai fazer? A gente vai programar ali algum método que a gente consiga fazer um bloqueio da menstruação. Porque a gente não tendo essa proliferação do tecido endometrial, onde tá os focos que não deveriam estar, ele também vai ficar quietinho ali, não vai sangrar e vai melhorar a dor, né? Então, normalmente a gente faz isso com anticoncepcional, né? Contraceptivo combinado, oral mesmo, pode ser.
A gente tem vários métodos ali, né? Tanto que eu falo, às vezes a paciente fala, mas eu não, né, não é que eu não queira engravidar, não é isso. Mas ele já tá tratando a endometriose, porque a gente vai fazer um bloqueio da menstruação. Então isso pode ser feito com hormônio, né? Como os contraceptivos. Pode ser feito com injetável, por exemplo, um injetável trimestral, que a paciente usa e bloqueia a menstruação. Também é uma forma de tratar a endometriose. A gente tem alguns hormônios mais específicos para o tratamento de endometriose, que também podem ser utilizados. Mas como ela é uma doença das pacientes em idade reprodutiva, o que a gente faz? A gente já, associando um contraceptivo, você já está prevenindo gravidez também, né? A gente tem o DIU hormonal, Mirena, né? Que as pacientes têm gostado bastante, que também vai induzir essa atrofia do endométrio, deixar ele fininho para não sangrar. Com isso, a gente consegue ajudar a evitar a progressão. Nem sempre a gente consegue, mas ajuda, né, na maioria dos casos, e deixar a paciente sem queixas. E se a paciente que tiver querendo engravidar e não está conseguindo, aí a gente vai para outra parte, né? Às vezes a paciente vai precisar de uma videolaparoscopia, né? Uma cirurgia para tirar esses focos de endometriose. Às vezes vai precisar até de tratamento de reprodução assistida, como fertilização in vitro, mas aí já é um caminho um pouco mais complexo, né? E lembrando que aquela paciente, mesmo sem ter desejo de gestação, né? Que a gente tá conseguindo bloquear a menstruação dela, e mesmo assim ela persiste com muita dor, a gente acaba tendo que indicar um tratamento cirúrgico. Ela menstrua durante esse tratamento? Isso. Tem paciente que mesmo fazendo tratamento a gente não consegue bloquear totalmente a menstruação, e às vezes até bloqueia a menstruação, mas a dor não melhora, né? Aí, a partir do momento que a gente tem uma falha de tratamento clínico, a gente passa a indicar um tratamento cirúrgico. Ah, entendi. E tem muita gente que fala assim, olha só, eu vi piscando aqui, deixa eu até ver se é isso mesmo que eu li rapidinho aqui no WhatsApp. É isso mesmo, olha, pergunta aqui, deixa eu ver, eu vou interpretar aqui, não é pergunta, é uma afirmação, na verdade. Deixa eu ver quem que... Não sei o nome aqui, mas enfim, a nossa ouvinte mandou uma mensagem aqui importante, hein? Falando do útero, a retirada do útero é sempre indicada. Aí ela até brincou, como diz os antigos, o útero serve para duas coisas, para ter filho e para ter câncer. Eu vou rir aqui porque eu já ouvi essa história também, tá, nossa ouvinte? Aliás, é sempre isso, né? Começou a incomodar, por que não tira logo? Como é que a doutora Elissa vê isso? Na verdade, assim, a gente vai indicar, a retirada do útero não é indicada em todos os casos de endometriose, né? Mesmo após a paciente ter tido filho, porque ela é uma cirurgia de grande porte. Então, claro que às vezes a paciente está com sintoma, mas você conseguiu resolver com tratamento clínico, com método hormonal, você está evitando uma cirurgia, né? Porque, querendo ou não, todo procedimento cirúrgico tem risco. Então, ela não é indicada para todo mundo, né? É individualizado. Às vezes você tem ali uma endometriose restrita ao ovário, né? Às vezes você vai resolver só aquela questão, então não tem que tirar o útero em todos os casos. Isso é difícil de responder porque tem que ser muito individualizado. Tem que ser individualizado, isso. Mas é uma frase aqui que a nossa ouvinte brincou e falou que as pessoas incomodam. Quem já fez esse tipo de cirurgia fala, poxa vida, é tão simples, mas não é por aí, né? Eu pelo menos, se tiver como... falar, evita, acho que é isso, mas doutora, concorda comigo que tem médico que acha que TT tira o útero? Na vai verdade, de médico para médico, a gente sabe disso. A gente tem essa cultura mesmo de achar que, né? E realmente, assim, né, a paciente não tem mais desejo reprodutivo, tirar o útero não é um problema mesmo, né? Porém, não deixa de ser uma cirurgia com riscos. Então, por isso que a gente tem que avaliar bem essa indicação. Né? O tratamento é eficaz em todos os casos ou não? Então, assim, o tratamento resolve a maior parte dos casos, mas a gente vê, é bem importante ficar na cabeça de todo mundo que a endometriose ela é uma doença crônica, né? Então, mesmo fazendo cirurgia, a gente vê em muitos casos recidiva, né? Então, terminou a cirurgia, não está resolvido o problema. Foi retirado os focos de endometriose, a gente tem que entrar com o tratamento clínico, que geralmente vai fazer o bloqueio da menstruação, né? Para evitar que voltem. Até porque a gente não sabe exatamente de onde ela vem. Então, ela pode continuar voltando. Então, tem paciente que opera várias vezes durante a vida, né? Uma coisa que a gente gostaria de evitar, porque quanto mais cirurgia faz, a gente sabe que aumenta as complicações e tudo, mas a endometriose é uma doença crônica. Outra coisa que eu queria citar, Cési, que é assim, apesar de ter parte genética, né, várias teorias ali envolvidas, os hábitos de vida influenciam muito em desencadear a endometriose nesses genes, né? Então, a pessoa às vezes tem aquela tendência. O que a gente sabe? Pessoa com alimentação inadequada, sedentária, tudo isso tem um risco muito maior de ter, né? Então, por exemplo, alimentos muito inflamatórios, estresse demais na pessoa. Então, insistir nesse estilo de vida saudável que a gente cada vez fala mais, alimentação saudável, praticar atividade física, tentar reduzir estresse, tudo isso
ajuda também e é um fator muito importante do tratamento mesmo para quem já operou e tudo, né? É porque também, não sei, agora pergunto para a doutora, o tratamento que você acaba de citar, ele pode ter o lado negativo também, né? Hormônio, tem? Sim, algumas pacientes têm efeito colateral. Efeito colateral, risco de alguma outra, de algum outro problema, não sei. O que acontece é que tem paciente que às vezes a gente não pode usar o tratamento hormonal dependendo de alguma doença que ela tem que contraindique o uso do hormônio. Então tem alguns casos que é mais difícil, que acaba indo para cirurgia direto porque não tolera o tratamento e tudo, né? Mas então isso é importante, assim. E é para sempre. Para sempre. É pra sempre, gente. Porque aí, se você para, volta ao problema, não é? Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Chegando pra gente encerrar esse tema muito importante. Chegando na menopausa. Complica, melhora, paralisa, continua, não muda nada? Então, geralmente melhora, né? Melhora. Porque aí a gente não vai mais ter aquela proliferação mensal do tecido endometrial com sangramento. Mas claro que tem algumas pacientes que, se tiveram uma endometriose muito avançada, acabam ficando com um pouco de sequela e dor pélvica crônica. Por quê? Aquilo cria aderências dentro do abdômen, tudo isso entre os órgãos, né? Então, a paciente pode ainda ter queixas, né? Mas aí é nos casos mais avançados mesmo. Que maravilha. Andressa, que aula tivemos aqui, né? Eu acabei de aprender tudo também. Andressa, o município... Temos esse mês, o município está trazendo ações para as mulheres, como você já falou aqui para gente. Mas nesse caso de endometriose, o município oferece tratamento, ajuda. É claro que tem os especialistas que são tratados pelo município. Como é que é essa ação? Então, a gente atende, né, todas as mulheres que têm esses sintomas, né? Já é um atendimento, né, de rotina da nossa clínica da mulher ali. E a gente enfatiza, assim, que se a mulher tem algum sintoma, que ela não fique esperando para procurar o atendimento médico, né? Às vezes as pessoas até se acostumam com aquela dor, né? E acham que é normal, mas é bom investigar para ver se não está realmente com endometriose. A nossa porta de entrada para ter atendimento com, né, os especialistas, que são os ginecologistas, é sempre a unidade básica de saúde. Então, a gente sempre orienta a mulher a procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Ela vai consultar ou com o médico ou com a enfermeira, a qual vai fazer um encaminhamento para os nossos especialistas e a gente vai estar agendando a consulta. Olha só, e aí o caminho, no caso da endometriose, que é o que estamos falando hoje, o tratamento ele continua ali com esse médico. Porque se o tratamento é para sempre, a consulta é para sempre também, né, doutora? Não é isso, Andressa? Sim, isso mesmo. Então, o médico vai estar avaliando, né, a mulher e vai estar solicitando os exames. E vai ter sempre aí os retornos também para estar avaliando, né, o exame, qual tratamento será indicado. Lembrando que cada mulher, né, tem o seu diferencial. Às vezes o tratamento hormonal, que a doutora falou, é bom para umas, para outras já não é tão aceito, né? Então, assim, cada mulher tem o seu atendimento individualizado e sempre com os retornos agendados também. É verdade. E é bom a gente ter um médico de confiança também, né, doutora Elissa? Porque às vezes você vai no médico, principalmente ginecologista, né? A ginecologia é algo tão íntimo, é tão importante a gente confiar no médico, na médica, enfim. É bacana ter essa relação saudável com o médico, não é? Sim, com certeza. Eu acho que, né, qualquer médico, mas o ginecologista mais ainda, você tem que confiar, né? Geralmente as pacientes não gostam de ficar mudando porque já conhece todo o histórico, né? Às vezes a gente começa a atender na adolescência, depois faz pré-natal, faz o parto, acompanha depois no climatério. Então é muito importante isso porque todo esse histórico importa pra gente, né? Doutora Elissa, já me perguntaram aqui onde atende. Vamos falar aqui, doutora Elissa. Já me falaram, eu quero contar da doutora Elissa. É isso, explica bem, didática, né? Sabe que vai investigar, olha no rosto do paciente, isso é muito importante. Onde a doutora atende? Tá, então assim, eu atendo, né, de manhã ali na Clínica da Mulher, as pacientes do SUS, que são encaminhadas desse jeito que a Andressa falou. Sim. E eu atendo em consultório particular, daí no período da tarde. Atualmente eu estou na Salute, Centro Clínico, mas eu estou de mudança para uma clínica que nós seremos em 5 ginecologistas especializados para atender a saúde da mulher em todas as fases da vida, que será a Clínica Santa Giana. Maravilha. E olha só, já perguntaram aqui se pelo SUS a gente consegue marcar com a doutora Elissa. Aí é com a Andressa que responde aí. A gente pode ter a preferência, porque às vezes você... Aliás, vamos repetir aquela informação de 90 dias? Que se há mais de 90 dias você não vai até a clínica, você tem que passar pelo posto de saúde de novo, né? Então, só reforçando, né? Ali na Clínica da Mulher a gente tem mais
4 médicos ginecologistas e todos atendem, né, sobre endometriose, né? Às vezes não vai ser exatamente com a doutora Elissa, mas daí o outro colega dela vai estar atendendo da melhor forma possível, com certeza, né? Então tá bom, que bacana. E o nosso retorno, né? A Sim. gente já, como eu falei anteriormente, a gente reestruturou essa parte dos agendamentos e o nosso retorno, se a doutora vê que precisa analisar um exame dessa paciente o quanto antes, em até 90 dias, nosso retorno é pela própria Clínica da Mulher. Se for mais de 90 dias, a gente pede para a paciente retornar para a unidade básica de saúde para entrar de volta na fila daí, né? Porque são vários pacientes. São vários pacientes. Estão aguardando, né? Então, esse foi uma maneira que a gente achou melhor também de estar atendendo todo mundo de uma forma com qualidade, né? Que bacana, gente. Olha, hoje nós conversamos aqui no Culturando com a Andressa Cristiane Sansana, que é diretora do Departamento de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, que volta ao nosso Culturando, porque o Culturando ele é pensado para a saúde. A doutora Elissa Pereira Dias, ginecologista e obstetra, que eu adorei toda a sua explicação muito didática, muito simples da gente entender, e um alerta para as mulheres realmente não negligenciar a saúde, gente. Isso por si, pelas pessoas que você ama, eu acho que não pode, né? A minha filha, ela brinca comigo assim, se você deixar de ir ao médico, mãe, é porque você não me ama. Então é mais ou menos por aí. Doutora Andressa, Andressa, aliás, obrigada por ter vindo. Mais uma vez, Culturando sempre de portas abertas. Nós que agradecemos o convite, né, doutora Elissa? Sim. Também queria, né, aproveitar a oportunidade e agradecer também ao nosso prefeito, que sempre está apoiando a saúde da mulher, a promoção da saúde, e o nosso secretário de saúde também, o Márcio Brunsford. Obrigada, doutora. Que prazer ter você aqui, Elissa. Venha sempre que puder. Eu sei que a agenda de médico é bastante corrido, por isso eu agradeço imensamente esse espaço para atender ao Culturando, à Rádio Cultura e aos nossos ouvintes. Obrigada. Obrigada, Cécia, eu adorei participar e acho que tem vários temas aí que a gente pode abordar com certeza. Vai ter muita coisa pra gente falar. É isso, pessoal. Olha só, você achou interessante? Eu achei maravilhoso. Achou interessante esse bate-papo aqui com elas, essa aula sobre endometriose? No Facebook da Rádio Cultura você pode compartilhar esta entrevista, você pode marcar as pessoas lá para que elas também compreendam, principalmente aquela que você desconfia que tá com essa dorzinha, que tá com esse problema aí, tá deixando de lado o seu corpo e não tá consultando direitinho, tá bom? Consulta lá. Daqui a pouquinho a Cécia Maciel tá de volta aqui no nosso Culturando. É rapidinho, eu já volto. Você está ouvindo Culturando com Cécia Maciel. 94,3 FM. Vamos falar da Plante Comércio de Mudas e Flores. Olha, gente, a Plante, ela tem o que